Deixa eu ver se não tá ok, né? Agora tá bom. Aqui, pronto, muito bom. Bom, a paz do Senhor a todos vocês, paz do Senhor Jesus. Eu vou contar aqui rapidinho uma revelação, um sonho que Deus me deu há mais de um ano atrás. E por que que eu sei que é uma revelação e não é um sonho? Porque quando eu tenho sonhos, eu esqueço deles, eu não me lembro. Passa um ano, 2 anos, eu não me lembro mais. E uma revelação, quando Deus me dá, eu lembro ela por muitos e muitos anos. Para vocês terem noção da minha memória, eu assisto um filme às vezes na televisão, aí daqui de um ano, 2 anos, eu não lembro nem que eu assisti aquele filme, sabe? Eu esqueço tudo, minha memória apaga as coisas. Mas as coisas de Deus, elas são assim, né? E, bom, eu vou contar o sonho, porque meu celular ele tem um tempo limite de tempo. Mas qualquer coisa, em outro vídeo eu explico mais coisas. Bom, no sonho, eu estava na minha outra casa antiga, a casa que eu morava com meus pais. Hoje, atualmente, eu moro com meu esposo e quando eu morava com meus pais, tinha um quintal lá na casa deles. Hoje já não tem mais esse quintal, porque eles construíram. Mas no sonho eu ia para esse quintal. Só que quando eu chegava no quintal, já não era mais um quintal, era como que fosse um pátio. E estava cheio de pessoas ali. E aquelas pessoas, elas estavam andando de um lado para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá. Olhavam para cima, olhavam para o lado, olhavam para o outro. E eu ficava olhando aquilo sem entender. E era à noite, já era de noite. Daí, de repente, eu vi Jesus Cristo no meio daquela multidão. Eu sabia que era Jesus Cristo. Ele estava vestido de branco e também tinha os cabelos compridos, né? Como a gente está acostumado a ver Jesus representado aí na televisão, nos filmes. Porém, eu não consegui ver sua feição. Sempre que eu tenho sonhos com Jesus, ou ele está muito longe, ou ele está muito alto. Eu já tive uma vez, eu sonhei que Jesus era muito alto. E eu sempre, quando eu olhava para o rosto dele, eu não via o rosto, era como que eu visse tudo embaçado. E foi assim que eu vi. Mas eu lembro que quando Jesus aparecia, ele começava a chamar as pessoas que estavam no meio daquela multidão e trazia para sua direita. Ele pegava um, trazia a sua direita, pegava outro, trazia a sua direita. E eles iam ficando um do lado do outro assim, ó, organizadinhos. E ali eles ficavam um pequeno grupo de pessoas. E os outros continuavam dispersos. Aí, depois que Jesus chamava todas as pessoas que tinham que estar ali, porque as demais pessoas parecia que não via Jesus, parecia que não ouvia Jesus. Então, aquelas pessoas que se organizavam, Jesus dizia assim para elas: olhem, fiquem aqui, eu vou ali e eu volto logo. Ele dizia dessa maneira, para que elas não saíssem daquele lugar. E quando eu acordei, porque o sonho termina aí, quando eu acordei, Deus me deu 3 entendimentos desse sonho. O primeiro entendimento que Deus me deu foi o seguinte, que Jesus, ele é o pastor, né? Está na Bíblia isso. E nós que cremos em Jesus, nós somos as suas ovelhas. Os que não têm pastor, eles andam desgarrados, eles andam dispersos pelos perigos da vida. Mas os que têm Jesus têm uma ordem. Os que têm Jesus têm um lugar. Os que têm Jesus é separado. Então, o segundo entendimento foi a separação.
quando ele separa. Ele tira os que eram dele do meio daqueles que não eram. Então Deus quer separação. Precisa ser separado. Não pode ficar misturado com as coisas da terra. A Bíblia fala que nós temos que viver nesse mundo como que nós não fôssemos daqui. Então Jesus nos separa. Ele separa as trevas da luz. Ele vai separar o joio do trigo. E o terceiro entendimento foi que ele vai voltar e é logo. Sabe quando a sua mãe, quando você era pequeno, falava: filho, fica aqui que eu vou ali no mercado, eu volto logo. Fica aqui que eu vou ali resolver um negocinho, eu volto logo. Fica aqui com a sua irmã, com seu pai, né? Eu já venho. Você ficava triste, você queria ir com a sua mãe, chorava, mas você sabia que ela te deu uma palavra, que ela ia voltar. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa. Ele foi ali, mas ele vai voltar. Mas ele vai voltar e você precisa estar na onde ele te deixou, separado. Por isso aqui, para terminar esse vídeo, que o tempo está acabando, você que está longe do Senhor, que está como uma ovelha desgarrada, volte logo. Não demora não, porque o mestre não vai demorar. Vem logo para Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele pode te salvar. Está na Bíblia que não existe outro Salvador. Os homens podem inventar salvadores, falar que fizeram milagres, falar que fizeram maravilhas na vida deles, mas a palavra de Deus diz que não existe outro além de Deus. Então, só Ele que morreu na cruz por você é que pode te dar acesso ao Senhor, é que pode te levar ao céu. Não existe outro caminho. E Ele está voltando. Então, se desperta, ovelha. Você que está na casa de Deus, mas está distraída, se desperta. Se desperta. Não deixe, não fique dormindo. Se desperta. Não deixe acabar o seu azeite. Amém? Então eu termino aqui esse vídeo.